O Ramon Dias deu uma declaração, né, muito polêmica, que gerou muita polêmica, onde ele estava criticando ali o time dele, né, falando, tem que abrir o olho, futebol é para homem, não é para meninas. E aí, claro, o Ramon Dias está sendo aí muito atacado, né, por essa declaração. Eu sei que eu vou discordar de toda a mesa ou da maioria da mesa. Então, antes, eu pergunto para vocês, né, pergunto até para o Mauro César Pereira, também quero ouvir o Flávio, Bruno Prado, só para já antecipar, eu acho um exagero o que é feito muitas vezes para crucificar pessoas na internet. E não vou falar ainda meu pensamento, mas o Ramon Dias não é um cara da minha geração. É um cara de uma geração onde muitas vezes era normal, futebol é para homem, tem que jogar direito. E eu acho que às vezes as pessoas pegam o contexto, generalizam de uma forma, quando muitas vezes, e aí eu não falo dos meus companheiros aqui, que aqui a gente nunca politizou assunto de futebol, tá? Eu politizo na minha rede social. E eu não escondo que eu politizo na minha rede social, não. Quer me seguir, me segue. Não quer, não me segue. No programa, não. Só que tem pessoas que ignoram fatos absurdos de assunto feminismo, né? Que aí hoje eu vou lembrar aqui. Só que quando convém, aí, meu amigo, aí o feminismo volta, aí fala do ataque a mulheres, e é isso que eu acho hipocrisia. Repito, não para nenhum companheiro meu que vai dar opinião aqui, porque nenhum deles politiza como outros politizam vários assuntos do futebol. Então, antes de eu dar minha opinião, quero escutar aí Mauro, Flávio, Bruno, sobre essa declaração do Ramon Dias, que está gerando tanta repercussão, reclamando do seu time, e que ele diz, futebol é esporte de homem, não de meninas. Mauro, depois eu quero escutar o Flávio e o Bruno. Primeiro é bom frisar que ele já se desculpou, o próprio Internacional emitiu uma nota, ele reconhecendo que foi uma frase infeliz, e se desculpando com as pessoas que se sentiram, de alguma forma, incomodadas, ofendidas pela declaração. Eu acho que, assim, o que você falou eu concordo também. Eu acho que ele é um cara de outra geração, de uma época que o futebol era, de fato, era um jogo para homens, não para meninas, porque as meninas não jogavam futebol, né? As meninas jogando futebol realmente é uma coisa mais recente. Então, uma frase fora do seu tempo que acaba soando preconceituosa. Então, foi uma frase infeliz. Não acho que isso deva ser motivo para crucificá-lo. Ele é um ato falho, se desculpou e seguimos. E acho que as pessoas que defendem o futebol feminino, que são engajadas no futebol feminino, deveriam se preocupar mais com o crescimento do futebol feminino, comparecer aos jogos, apoiar, do que ficar criando cavalo de batalha nisso. Errou, se desculpou. E seguimos. O que aconteceu? Uma frase infeliz, num contexto em que não cabe mais esse tipo de coisa, né? Não cabe. Mas ele falou como se estivesse ainda, sei lá, nos anos 60, 70, né? Ou até 80, em que praticamente não se jogava futebol. As mulheres não jogavam futebol. O futebol feminino vem crescendo muito, é um movimento mais recente. Então, acho que ele falou isso como se ele estivesse vivendo no passado. Não justifica, está errado. Essa frase não cabe mais. Ele mesmo, no texto, ele reconhece, no pedido de desculpas, que as coisas mudaram, que a gente tem que entender isso. Também parece que ele se arrependeu, parece que ele percebeu que não foi boa essa declaração, ele no calor do jogo, se desculpou e segue em frente, gente. Eu acho que é isso. E fica como lição para ele e para muita gente que eventualmente amanhã vai falar alguma coisa para tomar um certo cuidado, porque as coisas mudaram. O futebol não é só para homens, é para meninas também. Para todo mundo pode jogar futebol. Sempre pôde, mas de fato, sejamos honestos, durante muito tempo futebol foi um esporte praticado por homens. Exceto, sei lá, escolas, né, lá nos Estados Unidos, meninas sempre jogaram bola, mas era muito pouco, muito pouco, muito pouco. Olha, eu sou de uma geração, sou um pouco mais novo que o Ramon Dias. Se uma menina tentasse jogar bola no meio dos homens, ela sofria preconceito. Era assim. Os meninos jogando bola, criança. Aí uma menina gosta de futebol. Ela quer jogar bola, sofrer preconceito. Dos pais, das pessoas. Como assim? Vai brincar de boneca, você não pode jogar bola. O mundo era assim. Então ele falou, entendo eu, como se estivéssemos vivendo naquele mundo. Não estamos mais. Errou, se desculpou e eu acho que segue.
vai fazer o quê? Vai mandar o cara embora por isso? Vai criar Agora, se ele tivesse falado isso com convicção e mantivesse, aí eu acho que seria uma coisa realmente para tomar alguma outra medida, talvez. Mas ele se arrependeu. Foi uma frase infeliz fora do seu tempo. Fora do seu tempo. Uma bobagem. E se desculpou, o Inter também emitiu uma nota. E eu acho que fica como lição. Duvido que ele volte a fazer isso. Acho que a partir de agora ele vai ter mais cuidado para usar metáforas que envolvam o jogo e quem o pratica. Flávio Prado. Bom, primeiro que o futebol, ele nos anos 60, no Brasil, as meninas eram proibidas de jogar futebol, por lei. Uma lei ridícula, esdrúxula, imbecil, né? Mas nos anos 60, mais especificamente quando entrou o governo militar, eles proibiram. Tinha um time, tinha algumas meninas que queriam jogar futebol, elas foram proibidas de jogar. Então, por muito tempo, o futebol efetivamente foi proibido no Brasil. Colocando no contexto o que o Ramon falou, houve um lance, um gol anulado do Internacional, anulado de uma maneira imbecil. Já seria uma imbecilidade se o lance fosse no comecinho, lá, muito próximo da hora do gol. Mas é aqueles lances que eles vão lá atrás procurar e tal, e aí eles acham uma falta, do mesmo jeito que eles acharam o pênalti do Arrascaeta, o pênalti ontem pro São Paulo, do mesmo jeitinho. O cara encosta, o jogador se atira, e aí eles foram buscar lá atrás e anularam. Ou seja, no que encostou, o cara caiu. Foi nesse sentido que ele falou. No sentido de força, no sentido de o futebol é um futebol de contato, de força. A ligação não foi exatamente um preconceito, foi aquela coisa de força, de pessoas fortes e tal. Então foi isso que ele quis dizer. Não justifica, mas foi isso que ele quis dizer. Ele não falou que mulher não deve jogar, não deve jogar. Ele falou estava falando de força, contato. Pô, se você encosta e o cara cai, isso é um jogo de homem, não um jogo de menina. Se bem que é melhor não encarar um monte de meninas, que elas são fortes pra caramba. Mas isso é outra coisa, só para colocar o contexto direitinho da história. E foi exatamente isso que foi colocado aqui com muita precisão. Falava-se muito isso, né? Até um treinador, quando cobrava dos seus companheiros, cobrava, vamos lá, cara, vamos jogar duro, vamos jogar pegada. Isso é jogo de homem. E agora, hoje, felizmente, as meninas estão ganhando espaço em todos os lugares. Eu estou na mídia há muito tempo, nunca tivemos tantas meninas trabalhando como temos hoje, é ótimo. Bom para todo mundo, não tem essa coisa de menino, menina, tanto faz. Hoje, quem tiver capacidade vai fazer o trabalho. Por exemplo, eu tenho um neto e uma neta do Bruno. A minha neta é muito mais interessada em futebol do que o meu neto. Pode ser que inventa, mas hoje, se um dos dois for seguir os nossos passos, vai ser a menina. O menino não demonstra, a menina é doente pelo Cruzeiro. Então, bobagem. Isso aí tudo, nada que tenha sido absurdo. Ele já se desculpou e está tudo certo. Para mim, mais que isso já é querer também, sabe, transformar em bandeira e tal, uma colocação que não foi ideal, mas foi em cima de um contexto que se viveu durante muito tempo. E tem várias frases que a gente usa, até eu às vezes uso e falo, caramba, por que eu falei isso? Isso não tem mais sentido, né? Então, felizmente, hoje não tem mais sentido esse tipo de colocação, mas já se desculpou e eu quis colocar o contexto exato. Não é que ele diz que o mineiro não pode jogar, ele estava falando da força. Quando o árbitro faz a bobagem, né, no que encostou o jogador, o cara falou, isso é jogo para homem, é jogo duro, é jogo de contato, jogo de força, né? Foi isso que ele quis dizer, errado, mas foi isso que ele quis dizer. É que realmente, né, antes de eu dar opinião, também vou perguntar do Bruno, a gente vai mostrar o lance, que é por causa de outro lance que o Mauro César chama de abrasileirado, né? Que foi uma falta marcada ali, num lance que para anular um gol é brincadeira, né? Ó, esse lance aí, não é para você anular um gol por um lance desse, gente. Não é. E aí ele quis falar que futebol é de contato, é para homem, é força. Ele quis falar sobre isso, né? O Ramon Dias. Agora, eu vou colocar a declaração do Ramon Dias e antes eu só quero fazer uma observação também que o Flávio disse. Hoje tem várias meninas, claro que tem. E para mim, às vezes, tem até um exagero, tá? De mídias que se obrigam a colocar e muitas vezes não por talento. Para mim tem. É minha opinião, gente. Que se dane o que vão pensar. Agora, tem aquele negócio. Não, temos que ter uma narradora. Não, temos que ter uma comentarista mulher. Temos que ter... Não tem que ter não, gente. Tem que ter quem é mais talentoso. Tem que ter quem tem mais carisma, quem entende mais de futebol, quem assiste mais futebol. É isso que tem que ter. E muitas vezes eu acho que tem até uma forçação
para tentar empurrar a goela abaixo das pessoas. Ah, não, temos grandes narradoras no futebol brasileiro. Não, não temos. Me desculpa, não temos. Não temos nenhuma que é super reconhecida pelo público de falar, porra, caramba, eu me amarro em ver jogo só por causa dela. Não tem ainda. E de mim vocês não vão escutar mentirinha aqui. Não vão, não vão. Então eu acho que às vezes tem até um certo exagero que acaba sendo injusto com muitos homens muito talentosos que perdem vagas por esses exageros que acontecem. Minha opinião, não é da Jovem Pan não, hein? E para depois não querer nem falar, fala de mim, porque eu me garanto no que eu falo. Bom, além disso, eu vou dar minha opinião sobre o resto, mas antes, vamos escutar aí o que falou o Ramon Díaz, que gerou tanta polêmica. Vamos colocar aí. Pero tenemos que tener ese coraje. Y nosotros hoy lo tuvimos, cambiando tácticamente, poniendo 3 al ataque. Tenemos que mejorar, sí, lo que decís, en el lado izquierdo, donde sí siempre tenemos, desde hace tiempo viene, pero no podemos cambiar tanto porque el que está es un menino. ¿Cómo se llama el pibe? Sí, un chico de la base. Está un chico de la inferior, está él, y no es que tenés tanta alternativa para poder cambiar. Sí que ahora vamos a hablar con él, vamos a trabajar, vamos a seguir, pero tenemos que tener el mismo coraje. No hay otra forma, gente, no conozco otra forma para poder salir, para seguir. Eso sí, tengamos mucho cuidado, que el club tenga mucho cuidado con los árbitros, con lo que pasó hoy. Y ya pasó un partido que Romero hizo el gol y también te lo anularon. Que tengan mucho cuidado, eso tenemos que tener mucho cuidado. Yo voy a hablar con el presidente, con ellos, que no puede ser que pase en un club tan importante que pase eso lo que pasó hoy, porque fue increíble. El fútbol es para hombres, no es para meninas, es para hombres. Pero bueno, en eso tenemos que estar atentos. Pero ahora lo vamos a tratar de corregir. Bom, vamos lá. Eu vou dar minha opinião agora, depois eu vou querer escutar o Bruno. Claro que vai ser a mais polêmica. Já vi até gente dizendo aqui pra mim, cuidado, pilhado, você vai ser cancelado. Eu já sou cancelado há anos. Não vai ser agora que eu vou ser cancelado ou não. E aí eu faço questão de ser de verdade, como eu sempre fui e vou ser. Vamos lá, Ramon Díaz, pode ter errado? Pode, mas um erro bem pequeno, na minha opinião. Nem um grande erro foi. Porque o Ramon Díaz, ele é de outra geração. Eu sou de outra geração, imagina o Ramon Díaz, né? Quantas vezes eu já escutei, quando eu era pequeno, de pais na arquibancada, que hoje devem estar na internet dizendo que absurdo o que disse o Ramon Díaz. Quantas vezes eu jogava bola, aí eu me machucava. Levanta, tem que ser homem. Para jogar futebol tem que ser homem. Futebol não é para menininha, não. Quantas vezes eu escutei isso? Várias vezes. E várias vezes de uma geração que era a geração do Ramon Díaz. O Ramon Díaz, no que ele fala, ele não quis atacar as mulheres. Ele quis falar da firmeza do homem, tem que ser homem, futebol é esporte para contato, e ele caiu nesse deslize. E aí que vai entrar a minha opinião sobre a hipocrisia. Um deslize que é muito cometido várias vezes por pessoas que não interessam as feministas de plantão criticarem. E eu costumo dizer que a grande maioria das feministas de plantão, elas são feministas de causas seletivas. Elas atacam quando elas querem atacar, quando interessa. Agora, vai encontrar alguém que é da mesma ideologia delas, que é da mesma posição política delas, quando fala... E aí, pela primeira vez nesse programa, eu vou falar, vou passar batido na política, mas porque é um assunto relacionado ao esporte. Tem várias aí agora, e vários, né, dizendo Ramon Díaz tem que ser demitido agora, um ato canalha. Ramon Díaz tem que ser demitido, um machista. E aí, eu vou separar aqui na internet, que eu busquei, para falar com todas as palavras, eu não vi nenhuma dessas ou nenhum desses que estão sendo tão incisivos, defendendo tanto a causa contra o Ramon Díaz,
se posicionarem quando o presidente da República do Brasil, o atual presidente da República, disse a seguinte frase com relação à violência contra mulheres depois de jogos de futebol. Saiu um estudo que aumentava a violência contra as mulheres após jogos de futebol. Por quê? Porque os homens ficavam bravos, ficavam revoltados, talvez bebessem um pouco a mais e agrediam suas mulheres, né? Isso, para mim, é um absurdo muito maior do que você falar que futebol é para homem, não é para meninas. Sabe o que o presidente falou quando ele estava falando sobre isso? Ele deixou escapar, como deixou o Ramon Dias. Se o cara é corintiano, tudo bem. Aí eu vou te perguntar, aonde estavam essas feministas, né? Tão ligadas à causa? Aonde estavam esses feministas tão ligados à causa? Porque eu acompanho. Eu não sou bobo, não. Eu vou olhar. Quando sai alguma coisa sobre isso, eu vou olhar. Sumiram. Não chamaram tanta atenção. Não deram tanto destaque. É por isso que eu digo que é muita sacanagem. Se escolhe, às vezes, quem você quer atacar. Ou você escolhe uma causa e honra aquela causa com firmeza até o final, doe a quem doer, ou não seja hipócrita, ou não queira fazer covardia com o cara que é de outra geração, porque ele deixou escapulir uma opinião própria dele. Cara, isso é a minha opinião, porque eu acho muita sacanagem o que se faz com algumas pessoas na internet. E aí, agradeço até a quem se preocupou comigo aqui no chat. Cuidado para não ser cancelado. Mas eu não ligo para ser cancelado. É pelo contrário, eu fico puto, eu já fui tão cancelado de forma covarde, que eu fico puto quando tentam cancelar alguém dessa forma covarde, como está acontecendo agora. É uma seleção. Bom, se não está do meu lado, aí a gente pode bater. Se está do meu lado, outra coisa. Cadê as minas, né, que se posicionam tanto? A declaração foi com relação ao Corinthians, né? Não tem aquele respeito às minas do time de futebol feminino do Corinthians? Por quê que não chamou tanta atenção sobre esse assunto aqui? Se o cara é corintiano, tudo bem. Então, turma, para mim, eu só vou levar muito a sério esses ataques exagerados que estão fazendo ao Ramon Dias e a muitas outras pessoas quando tiver o mesmo peso. Quando fizerem sempre. E para mim é uma sacanagem você querer minar o cara, você querer enfraquecer o cara por causa de uma escorregada. Se ele tivesse falado uma declaração contra as mulheres de verdade, eu ia ser o primeiro a falar aqui. Eu falo, vocês me conhecem, eu falo tudo o que eu penso. Se ele fosse covarde com mulher, se ele fosse um bosta com mulher, e eu posso falar, eu respeito muito minha mãe, minha mulher, todas as mulheres da minha vida, todas. Agora, se fosse um babaca querendo menosprezar alguma mulher, não quis. O que ele quis foi chamar atenção para a firmeza do futebol. É para homem, coisa que na geração dele se falava. Então, eu achei muito exagerado, achei um erro para os dias atuais, repito, um pequeno erro. Diante de tantos erros absurdos que acontecem aí e que muitas pessoas que estão atacando ele na internet cometem erros muito mais absurdos contra as mulheres. Só que aí na internet, todo mundo é santo. Na internet, todo mundo é pilar de moralidade. É o mesmo. Sou atacado por quantos? Que eu vou lá ver quem é, eu falo, é até brincadeira. Então, essa hipocrisia me irrita muito e eu digo, para mim, Ramon Dias não quis atacar as mulheres. Para mim, tá tendo uma covardia exagerada em cima do Ramon Dias por veículos e por pessoas, influenciadores. E, Bruno, quero saber a tua opinião também sobre o assunto. Bom, ele... Foi uma fala dele que, como vocês falaram, tem muito a ver com a geração dele, com o que ele sempre ouviu, provavelmente quando era atleta, jovem e depois também profissional. Tinha essa frase muito comum mesmo no futebol, até
Eu sou mais jovem, eu ouvia bastante isso quando jogava bola criança, quando jogava mais competindo criança, adolescente, tinha muito essa frase, sim, isso é verdade, é um fato. Ele errou porque hoje o futebol também é para as meninas, tem o futebol feminino, tem competições, hoje tem um calendário todo, tem Champions League feminina, Libertadores, Copa do Mundo, tem tudo, então as mulheres jogam futebol e, claro, num processo em que está em evolução, é uma coisa recente e nos últimos anos se tornou uma coisa mais profissional, mais estruturada. Hoje elas têm uma condição melhor do que tinham antes, então existe o futebol feminino hoje como uma coisa mais forte do que era, sei lá, 10, 20 anos. É uma coisa que evoluiu, que é bom. Todo mundo tem o direito de trabalhar, de jogar. A menina que quer jogar futebol tem todo o direito de jogar, de correr atrás do sonho dela, de ser jogadora de futebol, e hoje está melhor essa condição também para as meninas. Houve uma evolução, né, em tudo, em estrutura, condição de trabalho, em calendário. Ele falou uma frase ali que está errada, porque o futebol, aí não é nem opinião, existe o futebol feminino, então o futebol também é para as meninas jogarem, para as mulheres jogarem, e hoje ele divulgou uma nota, já pediu desculpas, o Internacional também, e segue a vida. Acho que é isso, acho que não tem que colocar ninguém como vilão, como a pior pessoa do mundo, porque falou uma frase. Ele falou, a repercussão foi ruim, ele se desculpou e pronto, segue a vida. Ele errou mesmo, a frase é errada. Como eu falei, é o fato, o futebol feminino existe, está aí, as meninas jogam e pronto, e segue a vida. A gente não tem que ser transformado na pior pessoa do mundo porque falou uma frase equivocada. Se desculpou e vai seguir o trabalho dele lá no Internacional. Isso, é exatamente isso. Não é a pior pessoa do mundo, como muitas pessoas tentam, né, falar em cima do cara. Que aí tentar estereotipar o cara como um demônio. E muita gente, muitas vezes, que cometeram erros muito piores do que esse cara que está sendo cancelado.